Oi gente, aqui é a Mayara do canal Pega a Dica, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou contar para vocês os 10 hábitos da casa organizada. É perfeitamente possível você começar a adquirir esses hábitos e transformar a sua casa diariamente. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque aqui eu falo muito de organização, dicas práticas do lar, como organizar a sua rotina alimentar e muito mais. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo. E pessoal, esses 10 hábitos que eu vou contar para vocês são hábitos da minha vida que eu pensei com muito carinho em toda a minha trajetória em relação à organização, o que eu fiz e o que eu faço até hoje para conseguir manter essa organização na minha casa, para ser uma pessoa mais organizada. Então o primeiro hábito é você tirar um tempinho diariamente para organizar a sua casa. Sim, o que seria na prática isso? É todos os dias você pegar um tempinho ali, seja de manhã ou à noite, eu acho legal de manhã, tá? Você pegar uns 10 minutos até 20 minutos, 30 e passar, fazer uma ronda mesmo em toda a sua casa, tá? 10 minutos às vezes já é suficiente. Se não for, vai estendendo esse tempinho, ou então quebra esse tempo, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, tá? Para você se dedicar um pouquinho mais à organização. Vale também você tirar um tempinho para organizar uma gaveta, para fazer uma organização mais detalhada um pouco de algum lugarzinho da sua casa, tá? Então muitas vezes eu faço isso, eu pego 30 minutos e organizo uma gaveta totalmente, eu dou uma limpada, ou então eu pego 30 minutos e organizo ali uma parte do meu armário que de repente tá bagunçada, aquela gaveta de Tupperwares que sempre fica do avesso, né? Então é realmente você investir um tempinho por dia para fazer isso. Isso já vai te dar um senso melhor de organização. Hábito número 2. Não acumular tarefas, ter um checklist, uma rotina, um planner. Olha, eu não posso falar para você como você deve se organizar, porque cada pessoa gosta de se organizar, né, fazer o seu planejamento de formas diferentes. Tem gente que gosta do Todoist, que é um aplicativo, tem gente que gosta do caderno, tem gente que gosta de imprimir um cronograma. Você tem que ter um método aí na sua casa que você ache aí para que você organize a rotina de limpeza da sua casa, tá? Por aqui eu já tenho até um vídeo, eu vou colocar nos cards esse vídeo. A minha gata. Eu vou colocar até nos cards esse vídeo que eu mostro como eu organizo aqui a rotina de limpeza da minha casa. Então cada dia eu faço uma coisa e eu divido aqui com meu marido, então eu delego algumas tarefas para ele. Então todo dia nós temos algumas tarefas para fazer, a gente vai dividindo e um dia por semana a gente faz aquela faxina maior. Então assim, a gente já meio que tem uma rotina ali fixa. Então isso ajuda bastante. Uma coisa que ajuda também bastante, já puxando esse gancho, é você ter alguns eletrodomésticos, alguns produtos que vão te auxiliar. Eu vou contar pra vocês, eu tenho uma ajudante excelente que é a máquina de lavar louça, então ela me ajuda pra caramba todo dia, tá? Se você não tem, se você puder investir, coloque aí nas suas metas, porque olha, ela faz muita diferença. A gente faz muita comida aqui em casa, a gente não pede, a gente prepara tudo. Então assim, eu uso ela diariamente quase, ainda lavo na mão? Lavo, mas assim, ela ajuda demais. Então é você ter uma rotina aí e colocar aí no seu calendário que dia você vai pegar um local aí na sua casa, um ambiente na sua casa para fazer aquela faxina mais pesada, sabe? Realmente você dividir essas tarefas durante a semana, tá? Hábito número 3. Fazer a cama pela manhã e à noite deixar a pia limpa. Gente, vocês com certeza já devem ter ouvido, né, esse mantra por aí, mas não tem jeito, na nossa vida, realmente fazer isso, essa prática de arrumar a cama pela manhã, já nos faz nos sentir mais produtivo. Hoje mesmo eu levantei, arrumei a minha cama e eu já senti uma outra coisa, sabe, uma energia maior para continuar o meu dia, uma energia assim que vem realmente dessas pequenas tarefas. Então arrumar a cama é uma tarefa assim que parece boba, mas que ajuda demais. E eu vou contar uma coisa pra vocês, nem sempre eu fui fã de arrumar a cama, tá? Mas depois que eu comecei a ter esse hábito, eu consegui sentir o prazer nessa tarefa e melhorar aqui os meus hábitos na casa. E da mesma forma não durma com a pia super suja, com um monte de coisa pro outro dia, porque o que vai acontecer? Consequentemente, no outro dia, você vai olhar para aquela pia e vai ficar com aquele desgosto já, meu Deus, já começa o dia assim, com a cozinha toda desorganizada, e aí depois junta com o café da manhã, fica aquela loucura. Então isso é muito importante.
Hábito número 4, tirar a poluição visual e manter organizado também os seus ambientes. Você, por exemplo, não ter muita coisa, muito objeto ali em todos os cantinhos, em todos os lugares, sabe? Eu já tirei algumas coisas da minha cozinha que eu não tava achando que ela tava muito clean, eu queria deixar ela mais prática. Então, por exemplo, eu abri mão do cesto de lixo em cima da pia, né? Eu fiz outra estratégia que tá até no vídeo anterior. Eu fui tirando coisas que eu acho que estava em excesso na minha cozinha. Isso estressa a gente, isso deixa a gente improdutivo, você ter um ambiente ali abarrotado de coisa. Da mesma forma, um ambiente bagunçado, que é diferente de uma poluição visual. O ambiente bagunçado, por exemplo, a sua área de trabalho às vezes da mesa da sala de jantar ou da mesa do home office. Eu sempre pego um tempinho ali e vou limpando as coisas, porque a gente vai deixando papéis, cadernos, livros, vai colocando um monte de coisa ali e quando vê, a gente tá sem produtividade, a gente tá um pouco estressado. É por isso, é porque o ambiente está desorganizado. Tirar esse tempinho para você organizar, para você tirar a bagunça, tá? Porque isso vai te ajudar também a ter uma casa muito mais organizada. Hábito número 5, o hábito do desapego e também do minimalismo. Então, eu já sou uma pessoa muito desapegada e eu já ensinei várias vezes aqui como você pode desapegar, já mostrei os meus desapegos e eu vou deixar também nos cards vídeos sobre isso para você se tornar uma pessoa mais desapegada. E eu estou partindo, tá difícil, mas eu estou partindo também para o minimalismo em algumas coisas na minha vida, tá? Então, o desapego, ele é muito importante por conta da poluição visual, para você não ter aquele monte de coisa e você não usar. E fazer esse desapego pelo menos 2 vezes no ano faz muita diferença na sua casa. Esse ambiente vai ficar mais leve, sabe? Você vai abrir espaço para o novo. Fica até mais fácil de limpar a casa. É incrível como quando a gente desapega, as coisas fluem melhor a organização, flui melhor a limpeza, tem menos poluição visual. Então, realmente, tire um tempo aí, tire um sábado, um dia da semana, para você ver um ambiente assim de cabo a rabo. Você tem que ver detalhadamente, tá? Esse destralhe, esse desapego, esse hábito não é feito rapidamente. Ou você quebra isso em algumas tarefas, tá? Ou você realmente tira uma tarde toda para fazer isso. E no fim das contas, você vai ver como é gostoso essa tarefa, sabe? Como você vai se sentir depois dessa tarefa. Então, crie esse hábito que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No começo dá uma preguiça assim, a gente vai procrastinando isso, mas eu tenho certeza que se você fizer, no final você vai sentir como se um peso tirasse das suas costas e vai fazer muita diferença na sua casa. As pessoas vão sentir um ambiente novo, vão sentir uma coisa diferente ali. Hábito número 6, ter um lugar para cada coisa. Isso é muito importante para você manter a organização. Nós falamos que na organização você tem que ter um local para que aquele objeto volte, né, para o local de origem. Então, tudo tem que ter o seu endereço, tá? Na organização profissional a gente fala assim, tudo tem que ter o seu endereço, tudo tem que ter um local para voltar. Porque senão você não consegue organizar a sua casa direito e as pessoas também não sabem o que fazer. Então, ela vai colocar as coisas, os objetos em qualquer lugar, porque não tem um local para voltar ali de origem, tá? Então, um exemplo muito bobo, mas que faz muita diferença. Você ter ali um cestinho no seu hall de entrada para colocar carteira, chaves e coisas assim do dia a dia, já faz toda a diferença. Então, isso daí se chama até porta-treco, é o nome que eu dei aqui em casa, é o porta-treco que eu tenho em cada ambiente. Os organizadores é que vão fazer a vez nessa questão de ter um lugar para cada coisa. Então, você tendo as caixas organizadoras, você vai criando ali as casinhas, né, para cada tipo de objeto. E automaticamente as pessoas que moram com você também começam a fazer isso, começam a ter o hábito de colocar as coisas de volta, porque você criou ali um ambiente organizado, você colocou organizadores. E se você tem dúvidas sobre esses organizadores, quais organizadores comprar, aonde comprar, quais são, eu vou deixar um link na descrição, que é uma lista de produtos, de organizadores, de utensílios domésticos, exclusivo do Pega Dica na Amazon. Então vai dar uma olhada lá, porque é uma wishlist exclusiva do nosso canal. Então vai lá visitar, que eu tenho certeza que você já vai ver vários produtos, vários organizadores escolhidos por mim para você organizar aí melhor a sua casa. Hábito número 7, evitar a procrastinação. E esse hábito são em coisas bobas, por exemplo, em relação à organização. Às vezes você não gosta de organizar as roupas, porque tem que dobrar, porque são
muitas roupas, muitas meias, alguma coisa assim. Aí você vai procrastinando. Aí daqui a pouco, essas peças estão espalhadas pelo guarda-roupa. Essas peças você acabou nem organizando, vai deixando ali de canto. Aí nem passou, nem guardou e não teve um direcionamento para aquilo. Então, evitar essa procrastinação, tá? Então, assim, mesmo se você não puder fazer naquele momento, já designe. Então, amanhã eu vou pegar e vou organizar tudo isso. Eu vou passar o que tem que passar, vou guardar o que tem que guardar e vou fazer de uma vez. Não faz de picado, porque isso vai gerar procrastinação. Porque sempre tem aquela tarefa que você tem mais aptidão e as tarefas que demoram mais ou que você não gosta, aí você vai procrastinando. Não, realmente pegue pra fazer e faça até o fim. Nem que você tenha que cronometrar, deixar aquela pilha de roupa na cadeira do quarto, uma pilha de roupa na mesa, na escrivaninha. Eu sei que muita gente faz isso, deixa uma pilha de roupa ali, né, desorganizada em algum cantinho, ou até são roupas que você tá usando no dia a dia, mas fica aquele bololô todo. Então, assim, tome cuidado com isso e de tempos em tempos, reveja o que tá fora do lugar, coloca no lugar. Eu comecei a fazer isso com mais frequência e aí evitou toda essa desorganização do meu guarda-roupa. Hábito número 8. Este hábito também é muito importante, é você organizar a sua mente. Então, você se organizar, ter um planejamento, assim, de coisas da sua vida pessoal, não só da casa, tá? Eu tô falando no geral. Porque uma pessoa organizada também consegue organizar a casa, tá? Então, antes de organizar a casa, é muito ideal que você se organize primeiro. E quando nós temos esse comportamento de acumular muita coisa na nossa mente, a gente acaba transparecendo isso nos afazeres do lar, no dia a dia. Então, se organize, se planeje, para que você não tenha preguiça. Porque quando a gente tá desse jeito, a última coisa que a gente quer fazer são as tarefas da casa, não é verdade? A gente vai resolvendo as coisas, resolvendo a coisa dos filhos, do marido, de tudo, e vai deixando a casa por último. Mas por quê? Porque não teve uma organização anteriormente da nossa própria vida. Hábito número 9. Delegar as tarefas de casa e ensinar sobre organização. Isso é muito importante, eu sempre falo para as clientes que eu já atendi, e uma coisa que eu falo bastante é sobre delegar. Uma mulher inteligente, ela vai saber delegar, vai delegar para o marido, vai delegar para os filhos, porque senão vai ficar tudo nas suas costas, senão tudo você que vai ter que fazer, e aí fica bem difícil a sua vida realmente. Eu sei que tem muitas mulheres que são um pouco dominantes, que não gostam de delegar as tarefas, que querem fazer tudo do seu jeito, mas isso é muito ruim, porque aí você fica acumulando tanta coisa, que aí você fica infeliz, você fica estressada. Então não faça isso. Por mais que seu marido ou seu filho não faça como você já vai tirar algumas tarefas ali da sua responsabilidade. A casa vai andar melhor e eles vão ter esse senso também de responsabilidade sobre a casa. Então delegar não é só para você também tirar aquela tarefa ali debaixo de você, mas é para que as pessoas também tenham esse senso de cuidado com a casa, sabe? Depois que eu comecei a fazer isso aqui em casa, meu marido ele começou a olhar melhor para as coisas da casa também, a me ajudar mais, porque eu comecei a mostrar para ele que ele precisava me ajudar, que eu precisava dele, que a gente poderia estar juntos ali, organizando a casa, fazendo as coisas. Outra coisa também, quando eu comecei a organizar cada cantinho da minha casa, eu apresentei para ele. Eu falei, olha, é assim, é desse jeito. Eu falei, olha, então essa caixa é para isso, essa caixa é para aquilo. Então, se você organiza e não mostra e não explica o porquê das coisas, a pessoa também não vai entender. E aí você não vai ter ela como parceira também para manter aquela organização. Hábito número 10. É você entender mais sobre o seu lar, estudar e se inspirar para que você aprimore todos os dias os cuidados com o seu lar. Vamos dar um exemplo aqui prático. Você quer aprender a fazer skincare, você quer entender como que cuida da sua pele, aí você vai no YouTube, vê um monte de vídeo, vai no Instagram, segue aquela blogueira e vai aplicando. Na casa é a mesma coisa, você tem que aprimorar, você tem que estudar sobre a casa, entender como você pode melhorar e aprimorar os cuidados com a casa. Então eu comecei a colocar em prática várias coisas de organização, vendo vídeos aqui no YouTube mesmo. E eu via e já colocava em prática. Eu sabia que aquele organizador ia fazer diferença na minha vida, na minha casa, eu já ia lá e comprava na medida do possível, aos poucos, e eu fui transformando diariamente a minha casa. Até hoje a minha casa tá em processo de transformação. Então foi isso que eu fiz. Eu achava que eu de repente não gostava ou não tinha habilidade para cozinhar, mas depois eu fui ver que eu tinha habilidade sim e que era só falta de conhecimento. Então isso vale para tudo. Se você acha que não pode ser uma pessoa organizada, você tá muito enganado, porque se você aprender, se você buscar informação e se você fizer aos poucos, tá? Vai colocando as dicas que eu dou aqui em prática, você vai ver como vai mudar aí a sua casa. A vida de uma pessoa organizada é muito mais leve, é muito mais tranquila, tá? E sobra tempo para você fazer outras
outras coisas. Então dá uma olhada nos cards, nos vídeos que eu tô colocando aqui para vocês aprenderem mais sobre a organização da casa. Então esses foram os 10 hábitos para manter a casa organizada, para ser uma pessoa mais organizada. E não deixe de se inscrever no canal para receber mais dicas assim, para aprender mais sobre organização e dicas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!